Recentemente, o governo lançou uma iniciativa chamada Desenrola Brasil. Essa iniciativa tem como objetivo ajudar as pessoas que têm dívidas negativadas, isso é, pessoas que estão inadimplentes, que não podem aderir a crédito, possibilitando que essas pessoas consigam negociar suas dívidas negativadas e assim voltar a ter acesso ao crédito, fazendo com que a média da população que tem esse tipo de dívida diminua e que essas pessoas tenham acesso novamente ao crédito. Porque, primeiro, com essa iniciativa, eles têm aí uma projeção que mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. Vai diminuir drasticamente a inadimplência da população. Com essas pessoas tendo novamente acesso a linha ao crédito, elas vão poder consumir mais e assim movimentar mais a economia, principalmente no consumo. E como consequência, isso pode levar a gerar também mais empregos devido ao aumento de consumo. É claro que não é tão simples assim, mas vamos entender melhor como tudo isso vai funcionar. Bom, antes de prosseguir, eu já quero pedir que, se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, clique em gostei e deixe aí uma pergunta, suas dúvidas ou comente qualquer coisa na parte dos comentários. Vamos lá, só para você ter uma ideia, o último levantamento feito pelo Serasa em junho de 2023 indicava que 71,45 milhões de brasileiros estavam em situação de inadimplência. Mas é importante entender que desse total existe uma parcela que acabou entrando nesse tipo de situação não por uma dificuldade, mas sim por uma falta de controle e conhecimento. É muito importante que a gente não confunda, achando que todas essas pessoas estão nessa situação por causa de uma dificuldade. De fato, muitas estão nessa situação por causa de algum tipo de dificuldade, seja porque perdeu a renda, seja porque precisou cobrir um imprevisto financeiro e aí não estava preparada e teve que recorrer ao crédito. Por isso que eu vou mostrar aqui como que vai funcionar esse Desenrola Brasil. E antes de eu começar a informar toda a proposta desse novo programa do governo, é importante que você entenda que eles têm lá o site oficial, onde tem todas as informações, e eu vou deixar também o link do PDF, onde eles listaram tudo e como que vai funcionar. É um documento oficial, caso você tenha interesse de conhecer mais. Eu vou deixar a página onde estão sendo divulgadas todas essas informações e também o link do PDF. E como que vai funcionar? O Desenrola será executado em 3 etapas. A primeira etapa vai funcionar da seguinte forma: a desnegativação de dívidas de pequeno valor. Essa dívida é equivalente a 100 ou menor que R$100 e será de forma automática com as instituições bancárias. Então, nessa etapa, a pessoa não precisa fazer nada. Tem uma dívida de até R$100 ou inferior, vai ser automaticamente desnegativada. A proposta nessa primeira etapa é que mais de 1,5 milhões de pessoas sejam beneficiadas. A segunda etapa é a negociação de dívida para pessoas que ganham até R$20 mil por mês, independente do valor da dívida. Só que nesse caso, essa segunda etapa, que é também separada como a segunda faixa, será diretamente com o banco. Como assim? Eu vou explicar. Nesse caso, o banco ele ter que aderir ao programa, porque tem toda uma proposta e benefícios para os credores. E se o banco aderir, o banco vai informar o cliente. E se o banco estiver lá com a proposta, o cliente vai poder contatar o banco e fazer a negociação com esse banco. E essa segunda etapa começou a valer no dia 17 de julho de 2023. A terceira etapa é a parte da negociação da dívida, onde o público que vai ter acesso a esse benefício é quem possui renda de até 2 salários mínimos ou inscritos no CAD único, com dívidas de até R$5 mil. Então, maior do que 5 mil, pode esquecer. Aí é só no caso da segunda etapa mesmo, porque não é uma obrigação a pessoa ganhar R$20 mil, é até R$20 mil. E aí, independente de qual seja o valor da dívida. Só que o prazo será a partir de setembro, diretamente numa plataforma que o governo vai lançar do programa. A pessoa ela não vai, por exemplo, chegar lá no banco e fazer a negociação nessa
terceira etapa. Vai existir todo um processo. Tanto que ele se informa ali, olha, é preciso cadastrar no site Gov.br para ter acesso ao programa. Esse cadastro vai ser a partir de setembro. Se você tentar ir hoje lá e ver, você não vai encontrar nada. Vai encontrar artigos, informações sobre o programa, mas ainda não vai encontrar essa parte da terceira etapa. E essa primeira faixa, ela vai funcionar do seguinte, existem algumas observações que eu quero passar aqui. Primeiro, você precisa entender que serão negociadas dívidas que tenham sido inadimplentes após 1 de janeiro de 2019 e inscritas em cadastro de inadimplentes até dia 31 de dezembro de 2022. Ah, tem uma dívida lá de 2018, 2017? Infelizmente não vai ser possível. Nessa parte da terceira etapa, que é a primeira faixa. E como o programa vai funcionar? Simples, vai ter um leilão onde as empresas credoras vão oferecer um desconto no valor do débito, podendo a dívida ser parcelada em até 60 vezes, com uma taxa máxima de juros de 1,99% ao mês. Ah, mas se a pessoa, por exemplo, chegar lá e não pagar a dívida? Nessa terceira etapa existe um fundo garantidor. Se a pessoa que fez o acordo não pagar a dívida ou simplesmente quebrar o acordo que fez, esse fundo vai cobrir o credor. E os tipos de dívida nessa terceira etapa podem ser de consumo, água, luz, telefone, varejo e bancária. É importante entender o seguinte, não são todos os tipos de dívidas que serão aceitas. Eu vou citar aqui 3 exemplos: financiamento imobiliário, crédito rural e FIES. Tem outros tipos também que está listado lá no PDF, caso você queira conhecer. Além disso, o credor precisará optar por aderir ao programa do Desenrola Brasil. Porque quando você for lá no site do Gov.br, tentar acessar o programa, verificar as dívidas, aí eu não sei como que vai funcionar porque ainda não foi lançado, mas quando lançar, pelo que eles se informaram, vai estar lá a dívida que vai ser possível negociar. Ah, e se não estiver aparecendo, significa que ou o credor não participou do programa, ou o desconto que o credor ofereceu não atendeu aos critérios do programa, ou porque o tipo de dívida não é aceito. Então pode ser um desses motivos. Existem outros também. E caso, por exemplo, a pessoa que foi lá, aceitou participar do programa, deixe de pagar a dívida, ela vai voltar a ser inadimplente. Significa que a dívida vai voltar para os cadastros de órgão de proteção ao crédito. E pelo que eu vi, parece que o programa vai disponibilizar um curso de educação financeira. Também não sei como que vai funcionar, porque vai ser ministrado, como vai ser, mas parece que vai ter um. Não informaram se vai ser obrigatório, mas informaram que vai ser importante o beneficiário do programa fazer o curso para evitar acabar tendo novamente novas dívidas negativadas. Já a segunda faixa, que é aquela segunda etapa, é o seguinte: quem pode participar? Pessoas físicas com dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, com renda de até R$20 mil. E diferente da primeira faixa, que é aquela terceira etapa, não tem aqueles limites de R$5 mil. É uma questão também que eu não vi como que vai funcionar, é o seguinte: no caso da dívida, o que acontece? Tem a correção monetária da dívida. Aí tem que verificar muito bem esse tipo de acordo que será feito. Porque quando a pessoa vai negociar diretamente com o credor, ou por exemplo, através do Serasa, nunca é o valor com o total, com a correção monetária que a pessoa paga, sempre vai ter um desconto. Falo isso por experiência própria. Quando eu estava endividado, eu tinha uma dívida que tinha passado dos R$10 mil. Quando eu fui pagar a dívida, estava lá em R$2.000 e poucos. Aí tem que verificar. Será que, por exemplo, os credores, no momento que forem informar o contrato da dívida, será sobre o valor da dívida, o valor, né, que ficou negativado, ou será sobre o valor da dívida com correção monetária? Então fiquem atentos a essa parte, porque aí talvez pode até sair mais caro a dívida. Mas aí é bom sempre verificar. É só comparar o valor original que ficou negativado e o valor atual. Se você vê que tem uma grande diferença enorme, gigantesca, com o desconto que será oferecido, repense realmente se vale a pena aderir ao programa. E é claro, como é um novo programa do governo, que tem a iniciativa das pessoas poderem quitar suas dívidas com um desconto, com um benefício maior do que o oferecido normalmente, vai acabar tendo muitos golpes aí acontecendo. Então fiquem muito atentos, porque lembre-se, na segunda etapa, a negociação é feita diretamente com o banco. Você vai lá, vai conversar com o banco
e o banco vai falar se está participando do programa ou não. Tanto que eu peço, se informe, leiam o documento que o governo disponibilizou para vocês não acabarem tomando nenhuma decisão errada quando forem assinar o contrato, naquela parte lá da segunda etapa. Na terceira etapa já é um pouquinho diferente, porque você vai ter que fazer o cadastro lá no site do governo. Então não vai fazendo o cadastro, efetuando o pagamento para sites que falam, negocie sua dívida aqui, a gente está participando aí do Desenrola Brasil. Tome cuidado com isso. Se informar vai evitar aí que caia em algum tipo de golpe. E não vá em anúncio na internet falando, olha, a gente está participando do Desenrola Brasil, ou que peça algum valor adiantado para conseguir negociar. Não funciona assim. E por fim, não faça nenhum tipo de pagamento como garantia ou entrada para negociar a dívida. Se alguém acabou contatando você, principalmente mensagens por WhatsApp e e-mail. E o que eu acho da proposta? Olha, é o seguinte, a proposta não é ruim, é boa, mas não resolve a raiz do problema, que é a falta de educação financeira das pessoas. É claro, o programa diz que vai oferecer um curso de educação financeira, mas pelo meu entendimento e experiência, conhecendo essa parte de cursos que é oferecida pelo governo, eu sei que não será por exemplo, um curso com uma proposta detalhada, completa, com uma linha de raciocínio, então eu sei que vai ser alguma coisa bem básico, bem resumido e daquele jeito do governo mesmo. Mas, como eu expliquei, muitas pessoas acabam ficando inadimplentes não só pela falta de educação financeira, mas por causa das condições financeiras. Infelizmente, muitos buscam crédito porque tem uma renda muito limitada. Hoje em dia, por exemplo, salário mínimo, a pessoa quase não consegue sobreviver com ele. Consegue, por exemplo, no máximo aí, se alimentar. Alguns acabam, por exemplo, somente pagando aluguel e comprando comida. E olhe lá, às vezes faltando e tendo que escolher entre um e outro. Claro, isso depende de pessoa para pessoa, porque cada uma tem uma realidade diferente. Mas o ponto é, o programa vai ajudar, é bom, é bem-vindo. Ponto final. Mas é preciso que tenham iniciativas, por exemplo, para que as pessoas tenham mais educação financeira bem lá no início, isso é, na parte da infância, lá no ensino fundamental, ensino médio, e que o governo crie condições econômicas para que as pessoas tenham aí mais poder de compra e poder de consumo e qualidade de vida. Porque de nada adianta. Eu falo, as pessoas, muitas das vezes, ficam inadimplentes por dificuldade, porque o que elas ganham não é suficiente para o essencial que elas precisam. Eric, mas isso que você está falando não tem nada a ver, né? Aqui as pessoas têm a opção de adquirir ou não o crédito. Se a pessoa vai ter acesso ao crédito e ela está vendo que precisa comprar alguma coisa que está lhe faltando, ou que vai poder ajudar ela em alguma coisa, ela vai aderir ao crédito. E não está errado em fazer isso, mas como consequência, devido à renda muito limitada e à falta de educação, vai chegar numa hora que a pessoa vai acabar se complicando com algum tipo de linha de crédito. Fora que as taxas de juros cobradas no Brasil são altíssimas. Se você pegar o crediário, o empréstimo, vai ver que é um absurdo o tipo de taxa que é cobrada, passando aí dos 300%, 400% ao ano. E é assim que, por exemplo, bancos ganham dinheiro. Claro, é a opção da pessoa aderir ou não. De fato, quando se trata, por exemplo, de cartão de crédito não, de empréstimo, a pessoa ela tem ciência que realmente aquele crédito vai poder afetar a vida dela. No caso do cartão de crédito, onde existe uma grande parcela que estão inadimplentes por causa do cartão de crédito, é ali que entra aquelas pessoas que recorrer a ele quando tem algum tipo de dificuldade. Eu mesmo já passei pelos dois problemas. Eu já usei o crédito, porque teve uma época que eu perdi a renda, só tinha acesso ao crédito e precisava ali consumir, comprar itens básicos mesmo, e aí recorri ao crédito. Eu sabia que ia ficar inadimplente, mas o crédito me socorreu naquele período que eu estava passando de dificuldade. Só que teve também momentos que foi por causa de falta de educação, que eu não sabia utilizar. A minha primeira dívida foi por isso, por falta de conhecimento. As posteriores foi por dificuldade. E depois que eu comecei a adquirir o conhecimento e a ter uma renda melhor, aí foi eliminando as dívidas e aí eu usando o crédito corretamente. Só que também entenda, essa parte do conhecimento não se limita somente na educação financeira, porque quando eu falo de educação financeira, ela não trata apenas de finanças, é dividida em partes. Por exemplo, a primeira parte é finanças pessoais, a segunda é gestão financeira,
mais focando no pessoal, onde existe a parte do orçamento doméstico, fluxo de caixa, balanço patrimonial. A terceira, investimentos, porque não adianta a pessoa só ganhar e gastar, tem que investir, isso é, pegar uma parte do que ganha para sempre ter disponível quando precisar, principalmente por causa da reserva de emergência. O fato de muitas pessoas não terem uma reserva é o que fazem elas a buscar crédito. Se tivesse uma reserva, evitaria muito essa parte da dívida, só que a pessoa só vai conseguir formar uma reserva tendo aí um mínimo de conhecimento. E a quarta parte é a inteligência financeira, que aí é um pouquinho mais avançado, que envolve escolhas e decisões financeiras. Se a pessoa não tiver o mínimo dessas quatro partes do conhecimento que compõem a educação financeira, de nada adianta ela continuar tendo acesso ao crédito. Claro, não é por isso que uma pessoa não vai ter acesso ao crédito. Para finalizar, eu pretendo publicar um segundo vídeo, só que mostrando como evitar, por exemplo, você foi lá, negociou, quitou a dívida, eu vou mostrar como evitar a contrair novamente dívidas negativadas. E se você realmente quer aprender sobre educação financeira, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o meu curso completo, onde eu passo todo esse conhecimento dessas 4 áreas que eu mencionei aqui, que tem a proposta da pessoa adquirir e conquistar o equilíbrio financeiro. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e até a próxima.